Cara, olha só, imagina o seguinte, você tá num RPG medieval, com gráficos fofinho, clima de anime, música gostosa, e aí o jogo te dá a opção de chutar qualquer NPC. Literalmente, você pode meter o pé na canela de um guarda, dar uma voadora na garçonete ou sair distribuindo bicuda em caixa só porque sim. E isso simplesmente faz parte da mecânica do jogo. Pois é, e não é um delírio da minha cabeça depois de maratonar anime de madrugada tomando energético vencido. Esse é o mundo maravilhoso de Radiata Stories, um RPG lançado em 2005 para o saudoso PS2. Um jogo tão especial, tão único e tão fora da curva que até hoje, quase 20 anos depois, ele segue sendo lembrado por quem viveu essa pérola e ignorado por uma geração que precisa simplesmente conhecer essa maravilha. Ele acabou virando uma joia escondida cultuada por quem teve a sorte de conhecer. Hoje, depois da votação na nossa comunidade, e se você não é membro, recomendo fortemente que se inscreva no canal para votar no tema dos nossos próximos vídeos. Eu vou te levar numa viagem por esse mundo mágico, absurdo, carismático e hilário, onde você pode simplesmente dar voadora nos NPCs, recrutar quase 200 personagens diferentes, e é daí que nós vemos de onde veio a ideia de Watch Dogs Legion, de uma forma totalmente mal executada. E ver como um RPG com um visual fofinho consegue tocar em temas como guerra racial, sacrifício e decisões que podem mudar tudo. E se você acha que isso aqui é só um joguinho colorido de RPG com espadinha e fadinha, meu amigo, prepara o coração porque Radiata Stories guarda umas reviravoltas que nem Final Fantasy XVI teve coragem de entregar. E claro, com ainda mais charme. Mas, antes de mergulhar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual jogo te marcou e ninguém mais lembra. Pode ser que ele vire o próximo vídeo aqui do canal. Radiata Stories nasceu num momento muito curioso. A Tri-Ace estava no auge depois de lançar pérolas como Star Ocean e Valkyrie Profile. E aí, no meio de todo esse hype, os caras viraram pra Enix e disseram: seguinte, se a gente largasse tudo que a gente sabe fazer e criasse um RPG completamente novo, com uma vibe leve, mundo fofo, cheio de personagens com rotina própria e onde você literalmente resolve tudo com um chute. A Enix, que ainda nem tinha se fundido com a Square na época, deve ter olhado e dito: beleza, mas põe porco voador desse jogo também. E adivinha só? Eles colocaram o bendito porco voador. E cara, a ideia era criar um mundo de pura fantasia com aquele jeitão de anime, mas com profundidade real. Sem naves espaciais, sem deuses nórdicos, aqui o lance era criar um mundo vivo, onde cada NPC, desde o padeiro da padaria do seu João até o bardo bêbado da taverna, tivesse nome, rotina, propósito. E claro, uma reação ao seu chute. A equipe queria tanto essa sensação de autenticidade que se inspiraram nos MMOs da época. Queriam que Radiata parecesse um jogo online, mas sem ser online. Então botaram 175 personagens únicos com falas próprias, agendas diárias, ocupações, vaidades e dramas pessoais. É tipo um The Sims da vida medieval com espadas e duelos. E o mais doido, tudo isso funciona. Mas ó, segura aí, porque daqui a pouco a gente vai falar de como o Jack, o protagonista mais irresponsável, debochado e carismático que já chutou o próprio destino, e como esse RPG começa como uma comédia de sessão da tarde e vira um baita drama épico cheio de peso. Nosso protagonista chama Jack Russell. E sim, antes que vocês me perguntem, ele tem o nome de um cachorro. E não, ele não tem vergonha disso. Jack é um moleque esquentado, impulsivo, meio folgado, mas com um coração enorme. E um sonho: seguir os passos do pai e se tornar um cavaleiro de Radiata. Aquele guarda de elite cheio de pose, armadura brilhante e protocolo chato. Mas Radiata Stories não começa com você salvando o mundo, não. Você começa participando de um torneio de espada, tipo um vestibular da cavalaria. E logo de cara você leva um pau de uma menina chamada Rydell Silverlake, que vai se tornar uma personagem mais importante e mais marcante da história. E mesmo com a derrota, Jack ele é aceito nos cavaleiros por causa do legado do seu pai. E aí entra numa equipe peculiar chamada Brigada do Porco Rosa, um esquadrão com esse nome maravilhoso e liderado por um brutamontes, gente boa chamado Guns Hochschild. Sim, o sobrenome é muito importante. Depois você vai entender. Aliás, já anota aí, Radiata Stories é cheio de nomes que você vai decorar, porque os personagens não são figurantes, eles simplesmente têm vida própria. E é aqui que o jogo começa a te esfisgar de verdade. Você acha que vai viver a clássica jornada do herói, mas logo percebe que Radiata tá mais preocupado em mostrar a rotina, os conflitos sociais e até o racismo entre humanos e as raças mágicas, como elfos, anões, goblins e orcs. Cada raça tem uma cultura, um jeito de viver e tá tudo bem dividido geograficamente. Os humanos, como sempre, são os colonizadores folgados que querem controlar tudo, enquanto as raças mágicas estão conectadas com o equilíbrio natural
central do mundo. E o nome do continente onde tudo isso acontece é Tatooine. Lembra a Tatooine de Star Wars. Uma terra cheia de cidades, reinos, clãs, tensões políticas de dar inveja em Game of Thrones. Só que aqui, o dragão ancestral ainda aparece se alguém ousar ferrar o equilíbrio do mundo. Inclusive, teve um caso. 16 anos antes, um dragão de água veio salvar os orcs de um ataque humano. Além da conta que uma cavaleira lendária chamada Karen Russell, sim, a mãe do Jack, derrotou o dragão com uma espada mística chamada Arbitrator. O problema, ela morreu logo depois. Simples, né? E o tal amigo dela, Gane Hotchild, pai do Gans, sumiu misteriosamente após confessar que matou a Karen. E cara, simplesmente tá tudo interligado. E o jogo vai revelando essas camadas devagar enquanto você vai entrando cada vez mais nesse universo. Mas segura aí, porque o negócio descamba de vez. Tipo o momento em que Radiata Stories deixa de ser um RPG fofo sobre fazer amigos e vira um drama sobre guerra, sacrifício e escolhas pesadas. Sim, do nada o jogo fica sombrio. E aí, meu amigo, você não vai conseguir largar mais. Depois de algumas missões iniciais, vai aqui, vai ali, Jack Russell, e momentos cômicos com a Brigada do Porco Rosa, que mais parece um grupo de heróis de anime atrapalhados, Jack, Gans e Rydell recebem uma missão diplomática: tentar negociar com os Elfos da Luz. Só que tem um detalhe, os elfos não são exatamente fãs de humano, tipo, zero paciência. Então, o time leva um reforço, um mago excêntrico e muito metido, chamado Genius, que apesar do nome, é basicamente o tipo cara que acha que tudo se resolve com diplomacia mágica. Como os Elfos da Luz barram a entrada do grupo, Genius dá um jeitinho e contata os Elfos das Trevas, muito mais acessíveis, liderados por Lord Nojerra, irmão do líder dos Elfos da Luz. Só que o destino não colabora. Orcs de sangue aparecem do nada e destroem qualquer chance de paz, e no meio da confusão, Rydell e um elfo são gravemente feridos. E aí vem um momento que ninguém esperava. Lord Nojerra sugere fazer um ritual chamado transespiritualização. Sim, é tão bizarro quanto parece. O espírito de um elfo seria fundido ao corpo de outro pra simplesmente salvá-lo. Só que o hospedeiro, no caso, é a Rydell. A tensão explode quando o Capitão Cross, o noivo da Rydell e um dos cavaleiros mais babaca das histórias dos RPGs, aparece do nada e tenta impedir o ritual. Mas não dá tempo. O ritual acontece, Rydell sobrevive, mas ela simplesmente não é a mesma. E aí, como se isso já fosse drama o suficiente, Jack e Gans são culpados por todo o desastre. E eles são simplesmente expulsos da Ordem dos Cavaleiros. Só porque alguém precisava pagar o pato. Clássica política medieval. Enquanto Rydell é promovida para ser mantida sob vigilância, Jack e Gans são jogados para escanteio, e cada um vai seguir um caminho diferente. Jack, agora solto no mundo, entra para a Guilda dos Guerreiros. E essa é a virada de chave do jogo. É aqui que você finalmente tem liberdade total para explorar Radiata, aceitar missões, recrutar quem quiser e fazer do Jack o herói ou pé na porta que quiser ser. Mas calma lá, Jovem Gaspanhoto, porque tem muito mais. A transespiritualização da Rydell começa a dar efeitos colaterais estranhos. Uma praga misteriosa começa a se espalhar, e o relacionamento entre humanos e raças mágicas está prestes a implodir de vez. E no meio disso tudo, só você, o cara que chutava NPC por diversão, pode decidir o destino de Tatooine. Depois que Jack vira um desempregado oficial e entra pra Guilda dos Guerreiros, o jogo finalmente diz: pronto, agora vai lá viver sua vida. E cara, Radiata Stories te dá liberdade real. Você pode explorar quase tudo, aceitar missões, visitar áreas novas e principalmente conhecer uma galera surreal. A cidade de Radiata é o coração do jogo, um lugar enorme, cheio de distritos, becos, prédios públicos, guildas, igrejas, tavernas, bordéis, só que escondidos, mansões, favelas, fontes e até um escritório de desemprego. Sim, um lugar onde até o game design reconhece que você tá na pindanhaba. Mas o mais incrível aqui é que cada NPC tem uma vida própria. Não tô falando de fulano anda em círculo e às vezes fala olá. Tô falando de personagem com agenda diária real. Tipo, o cara acorda, vai trabalhar, para pra almoçar, dá uma chorada no bar depois do expediente e só depois volta pra casa. É literalmente um The Sims medieval com espada. Faz até Red Dead Redemption 2 parecer um brinquedo de criança. E o jogo sincroniza tudo isso num ciclo de 24 horas que dura mais ou menos 50 minutos no tempo real. Isso significa que cada vez que você entra numa rua, a cidade simplesmente tá viva, se mexendo. E claro, cheia de gente ocupada demais pra te dar atenção. Mas aí vem o charme. Você pode conquistar qualquer um deles. Ou pelo menos tentar, né? Pra recrutar os personagens, você precisa fazer algumas missões específicas, estar no lugar certo na hora certa, ou simplesmente dar o item certo na hora certa enquanto tá com a companhia certa. Sim, é tão difícil assim. E às vezes, tudo isso ao mesmo tempo, com um pezinho de sorte e paciência de monge. Tem personagem que só te dá moral se você estiver andando com a garota que ele gosta. E sim, você perdeu, meu amigo, eu tô andando com ela. Tem outros que precisam ser salvos de um evento. Tem um que é a estrela do pop disfarçada. Outro é um ladrão ancião. Tem um fazendeiro que te julga, um bebê goblin e até um cozinheiro que só entra no grupo se você provar que ama comida tanto quanto ele. E cara, isso foi até que fácil, né? Porque eu amo comida, sabe como é, né? E aí, tem o nosso queridíssimo protagonista, Jack, que começa o jogo
sendo basicamente o cara mais odiado da cidade. Sério, os NPCs toleram ele na melhor das hipóteses. Na pior, ignoram completamente. E que culpa eles têm, né? O cara acabou de ser expulso dos cavaleiros, chega atrasado nos lugares e resolve 90% das interações simplesmente com um chute. Aliás, vamos falar disso. Sim, o chute. O botão de chutar é uma das mecânicas mais icônicas do jogo. E não é só pra zoar não, dá pra chutar pessoas, portas, barris, estátuas, árvores, galinhas e até a dignidade alheia. Às vezes o chute faz sair um item escondido. Às vezes inicia um combate direto com o NPC. Às vezes só serve pra ele te xingar com falas hilárias. E o Jack continua com a mesma cara de paisagem enquanto distribui bicuda por aí como se fosse terça-feira. Isso é tão ridículo que acaba ficando genial. Você vira um maluco que bate em todo mundo na cidade só pra ver quem é forte o suficiente pra entrar no seu grupo. Tipo, um Tinder de voadora. Mas ó, isso também afeta a amizade e o sistema de recrutar. Alguns personagens só vão confiar em você depois que você ajudar eles em quests específicas, resolver puzzles de rotina ou só depois que você parar de chutar a cara deles toda vez que você encontra eles na rua. E o mais legal, cada personagem tem uma entrada única no menu de amigos, com descrição, perfil, até foto de como é por baixo da máscara ou capacete, se tiver. Tem uma vibe meia colecionável, sabe? Tipo álbum de figurinhas, só que ao invés de figurinhas você coleciona pessoas com traumas e personalidades um tanto quanto questionáveis. Mas nem pense em recrutar todo mundo de uma vez só. Você vai precisar zerar o jogo pelo menos umas 2 vezes para conseguir todos. E mesmo assim, tem coisa que só libera dependendo da rota da história. Mas calma lá, respira, o jogo não tá te pedindo pra virar o melhor amigo de Radiata inteira. A graça é justamente construir seu grupo do seu próprio jeito. Escolher quem você gosta, testar combinações inusitadas e ver que até aquele NPC aleatório da taverna pode virar seu MVP na hora do vamos ver. Mas peraí, antes de continuarmos, você ainda não deixou seu like e se inscreveu no canal? Se tá até aqui até agora, é porque você realmente tá curtindo pacas esse vídeo. E cara, você tá esperando o quê? Já comenta aí o quanto Radiata Stories marcou sua infância. Valeu pelo seu apoio e bora lá. Vamos explorar a parte mais bonita e nostálgica do jogo. Os visuais encantadores, os detalhes dos ambientes e a trilha sonora maravilhosa que faz até os porcos voadores parecerem poesia. Tá, vamos combinar uma coisa. Radiata Stories não é o jogo mais realista do mundo, mas ele também não quer ser, tá? O estilo artístico é todo cartunesco, com cores vivas, personagens de olhos grandes e carinhas expressivas. Tipo um anime medieval que tomou banho de luz solar e foi abraçado por uma paleta de aquarela. Mas é exatamente isso que torna o jogo tão confortável. Tipo aquele cobertor velho que tem cheiro de infância. E por conta desse visual mais leve, a direção de arte pôde soltar a criatividade. Tem NPC anão com chapéu de cozinheiro, elfo trevoso com roupa de casamento gótica, e até goblins que parecem ter saído de um festival de música eletrônica. Cada um tem sua própria forma de andar, correr, sentar e até mesmo dormir. É bizarro o nível de detalhe que colocam em coisas que, teoricamente, ninguém ia simplesmente perceber. E aí, você entra no mundo em si. O continente de Tatuzi é dividido em várias regiões pequenas, florestas, minas, vilarejos, templos e, claro, aquele esgoto fedido que todo RPG tem, porque é lei. O legal é que o jogo usa câmera fixa ou semi-estática em várias áreas. Isso que normalmente seria um limitador aqui, vira um truque de cinema. Tem cena em que a câmera vai acompanhando o Jack enquanto ele caminha por uma estrada rural e você vê ao fundo os moinhos girando, as plantações balançando com o vento, os fazendeiros trabalhando, tudo ao som de uma musiquinha serena que dá vontade de largar tudo e virar simplesmente um lenhador digital. Cara, é bonito demais isso, velho. Não é bonito tipo, olha os gráficos realistas das Unreal Engine 5, mas bonito tipo, feito com carinho, sabe? Cheio de alma, cheio de pequenas coisinhas que você sente que alguém desenhou com amor e colocou ali só pra te fazer sorrir. E falando em sorrir, vamos falar de um dos destaques absolutos desse jogo, a trilha sonora. Quem assina a música aqui é Noriyuki Iwadari, o gênio por trás das músicas de Lunar e Grandia. Mas o cara não veio sozinho não, ele ainda remixou algumas faixas do mestre Motoi Sakuraba, criador dos temas de Star Ocean, Dark Souls e até Mario Golf. Sim, é verdade. O resultado? Uma trilha maravilhosa, cheia de variações. Cada distrito da cidade tem seu próprio tema. A Guilda dos Guerreiros tem uma marcha empolgante. A Área dos Magos tem um som místico. E até os bandidos têm um jazz desleixado que parece trilha de filme noir com espada. E aí vem o detalhe que eu simplesmente amo nesse jogo. À noite, muitas faixas têm uma versão muito mais suave. Sabe aquela musiquinha que toca quando a cidade vai dormir, que te dá vontade de sair andando pelas ruas vazias só pra você simplesmente ouvir? Radiata Stories
Stories tem isso, e simplesmente é mágico. Ah, e você lembra dos porcos voadores que eu mencionei lá no começo do vídeo? Eles são estátuas que servem de pontos de viagem rápida, mas também aparecem como fonte de luz em áreas de criaturas mágicas. E sim, eles gruem. Tem um momento em que você para tudo só pra ficar ouvindo o barulhinho de um porco brilhante voador no meio da floresta, porque esse é o tipo de jogo que te permite isso. Claro, nem tudo são flores. As masmorras, bem, elas podiam ser melhores, né? Apesar de terem ideias interessantes, cemitérios de goblins, mina cheia de engrenagem, esgotos labirintíticos. O layout costuma ser bem repetitivo, tá? Com caminhos retos, pouca variedade e puzzles que são mais obstáculos do que desafios de verdade. Mas até aí, o charme do jogo compensa, tá tranquilo? Porque mesmo quando a dungeon é meia boca, você tá ouvindo uma música boa, vendo cenários carismáticos e imaginando se aquele NPC lá do bar não teria sido um guerreiro melhor do que o anão que você tá usando agora. E bora, porque agora vem o prato principal do game, o sistema de combate, a personalização, os comandos de grupo e os famosos links, que transformam a batalha numa dança caótica de espadadas, gritarias e explosões dramáticas. Tá, até aqui já deu pra entender que Radiata Stories tem alma, né? Mas e a parte da porradaria? É boa, é satisfatória, até aquela bagunça de combate que a gente simplesmente ama? Sim, e como tem, viu? O combate em Radiata rola em tempo real, em áreas pequenas, tipo aqueles ringues improvisados onde você e seus aliados enfrentam os inimigos na base do espadão, magia e pancada seca. Você controla o Jack diretamente, e sim, ele continua agindo como se tivesse aprendido a lutar vendo filme de ação dublado no SBT. Enquanto isso, os outros membros do grupo agem automaticamente, sabe? Com base no estilo e personalidade deles. E aqui entra uma das graças do jogo. Os NPCs realmente lutam de forma muito diferentes. Tem o mago que se recusa a usar magia ofensiva, o guerreiro que vai reto igual um touro, o personagem que só cura, mas te ignora quando você tá morrendo, e o que faz tudo menos o que deveria. É como se cada luta fosse uma rave medieval com as piores instruções possíveis. Mas calma, que o jogo te dá ferramentas. Você pode configurar ataques, trocar armas, são 4 tipos: espadas, espadões, lanças e machados, e ainda tem o Volt Gauge, uma barrinha que vai enchendo conforme o grupo acerta hits. Quando ela tá cheia, você simplesmente pode soltar golpes Volt, um ataque especial por arma, o da lança é tipo uma broca humana, o da espada é por estilo, o do machado é simplesmente caos puro. Ou os gloriosos Volt Blasts, que vem com cinemática e tudo mais. É o momento Dragon Ball do jogo, você solta o golpe e só falta gritar Kakaroto. Mas e os aliados? Como controlar essa galera que tá mais perdida que NPC de Skyrim? Aí entra o sistema de comandos de líder. Você pode dar ordens básicas como cura geral, todo mundo no ataque, ou usa buff agora. Não é um menu super complexo, mas simplesmente funciona. Agora o diferencial mesmo tá no sistema de links. E meu amigo, isso é muito legal. Os links são formações de batalha. Você pode escolher, por exemplo, link de guarda, Jack no centro, os aliados ao redor formando uma mini muralha. Link de pressão, os 3 aliados cercam o inimigo e transformam ele numa almôndega de porrada. Link de linha, todos lado a lado, liberando ondas de choque no melhor estilo Power Ranger sincronizado. É como se o jogo dissesse: quer lutar bonito? Então ensaia essa coreografia de destruição aqui. Só que tem limitações, é claro. Se alguém estiver com status negativo, tipo confuso, envenenado ou só emocionalmente indisponível, o link simplesmente se quebra. Se você apanhar demais, o link também se quebra. Se o Volt Gauge acabar, adivinha, o link está quebrado. Mas velho, quando isso funciona, cara, é delicioso. Ver os 4 batendo em sincronia, soltando habilidades atrás de habilidades, é tipo ver o BTS invadindo a masmorra com a espada em mãos. E o detalhe mais legal, as habilidades passivas são compartilhadas entre os humanos do grupo durante o link. Ou seja, se um cara tem regeneração e o outro tem aumento de ataque, todo mundo recebe os buffs enquanto o link estiver ativo. E lembra o Jack? Ele tem uma habilidade especial chamada Learning, que permite que ele aprenda skills dos aliados. É como se ele fosse um protagonista do RPG de anime dele mesmo. Vai pegando o poder dos outros, absorvendo tudo e ficando adaptável para qualquer batalha. Agora, ó, nem tudo é perfeito. O menu de itens na batalha é um pouquinho lento. Aquele momento em que você precisa de uma poção e abre o menu igual quem esqueceu a senha do banco. E a dificuldade, ele é meio inconsistente, sabe? Às vezes é um passeio no parque, às vezes um chefe aparece do nada e te dá uma surra como se fosse o fim do jogo. Mas o jogo compensa isso com uma variedade absurda de equipamentos, cada um com visuais únicos, efeitos diferentes e até uns bem zoeiros, sabe? Tem armadura que referência a outros jogos da Tri-Ace. Tem item que é só piada interna, tem arma que, cara, você vai ter que ver por si mesmo. E tem mais, depois de terminar o jogo você pode começar um New Game Plus, carregando seus níveis, dinheiro, itens e desbloqueando uma masmorra secreta com um boss final que, eu juro, parece que saiu de um crossover aleatório entre Star Ocean e Castlevania. E aí, depois de tudo isso, dá pra entender porque Radiata Stories ficou na memória de quem jogou, né? É um jogo que começa com uma comédia adolescente medieval, com chutes, porcos voadores e um protagonista que não tem noção de limites sociais.
inicial e vai evoluindo aos poucos para uma história cheia de peso, decisões difíceis, amizade, sacrifícios e até mesmo tragédia. É tipo aquele RPG que te surpreende sem precisar gritar, sabe? Então tem milhões de cutscenes hiper realistas, nem plot twist de explodir cabeça com trilha de suspense, mas tem alma, tem muita vida e tem aquela sensação que só os melhores RPGs te dão, de que aquele mundo continua existindo mesmo depois que você desliga o console. E sabe o que é mais doido? O jogo não teve sequência, não teve um remaster e não teve uma versão em HD em 20 anos que ele foi lançado. Ele simplesmente ficou lá, esquecido, escondido na biblioteca de quem teve a sorte de alugar na locadora ou folhear uma revista e pensar, porco rosa na capa, vou testar isso aqui. Mas hoje, quase 20 anos depois, a comunidade segue viva, com petições por um remake, fandals ativos e até mangás que expandem a história. Porque quando um jogo toca as pessoas de verdade, ele simplesmente nunca morre. E se você nunca jogou o Radiata Stories, simplesmente jogue. Eu mesmo já rejoguei ele várias vezes. Nem que seja num emulador com os gráficos esticados em 4K e aquele controle USB esquisito. Porque simplesmente vale cada segundo. Agora, se você já jogou, comenta aí. Qual personagem você mais gostava no grupo? Era o Ganso, o Brutamontes com coração de manteiga? Era a Rydell, o cara bêbado da taverna, o Mago Gênios? Ou aquele NPC bizarro que ninguém lembra, mas que te salvou contra o chefão? E ó, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que vivia alugando RPGs esquisitos na locadora. A gente tá construindo uma comunidade incrível aqui, cheia de nostalgias, pérolas esquecidas e histórias que merecem ser contadas. Inclusive, os temas dos vídeos são votados pela comunidade, então já cola com a gente, porque você vai poder escolher qual a próxima viagem no nosso Tempo Gamer. Seja bem-vindo à zona onde os RPGs esquecidos têm vez e têm voz. Valeu por assistir, se vemos nos próximos vídeos. E lembre-se, às vezes, tudo que você precisa para mudar o mundo é um bom chute. Fui, valeu!